Regimento interno do TRT do Pará. Paramos no artigo 30. É de competência exclusiva da Seção Especializada 1, inciso 1, processar e julgar originariamente, a linha A, os dissídios coletivos de natureza econômica ou jurídica, bem como a homologação dos acordos neles celebrados. A linha B, as revisões das sentenças normativas. A linha C, a extensão das decisões proferidas em dissídios coletivos. Inciso 2. Processar e julgar. A linha A. As ações em matéria de greve. Parágrafo 1. Nos julgamentos dos dissídios coletivos de natureza econômica ou jurídica, será facultada a participação do desembargador-presidente, que presidirá a sessão. Parágrafo 2. Será garantida a igualdade numérica de distribuição de processos entre as sessões especializadas. Capítulo 5. Das turmas. Artigo 31. O tribunal divide-se em 4 turmas, sendo cada uma delas composta de 5 desembargadores, dos quais apenas 3 participarão do julgamento. Parágrafo 1. Na hipótese de vacância do cargo de presidente de turma, assumirá a presidência o desembargador mais antigo na turma, salvo se a vaga ocorrer antes de cumprido o primeiro ano de mandato, quando se procederá à nova eleição, terminando o eleito o tempo de mandato do seu sucessor. Parágrafo 2. O Tribunal Pleno poderá designar turma para o julgamento dos recursos ordinários interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo. Vou ler novamente o parágrafo 2. O Tribunal Pleno poderá designar turma para o julgamento dos recursos ordinários interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo. Parágrafo 3. Participarão do julgamento o relator e os magistrados que sucederem a este em antiguidade no âmbito do respectivo colegiado, incumbindo obrigatoriamente ao presidente da turma a direção das sessões de julgamento. Artigo 32. Da formação das turmas não participarão o presidente, o vice-presidente e o corregedor regional. Artigo 33. Poderá qualquer desembargador pleitear remoção de uma turma para outra, havendo vaga ou permutar em qualquer caso, mediante aprovação por maioria simples do Tribunal Pleno, ficando ressalvada a sua vinculação aos processos que já lhe tenham sido distribuídos na turma de origem. Artigo 34. Na ocorrência de vaga, o desembargador que ocupará funcionará na turma em que esta se verificar. Artigo 35. Compete a cada turma, inciso 1, julgar os recursos ordinários das decisões definitivas de primeiro grau. Inciso 2, julgar os agravos de petição e de instrumento, estes de decisões denegatórias de recursos de sua competência. Inciso 3, impor multas e demais penalidades relativas a atos de sua competência e julgar os recursos interpostos das decisões dos juízes das varas do trabalho e dos juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista que as impuserem. Inciso 4. Julgar os embargos declaratórios opostos a seus julgados. Inciso 5. Julgar agravo regimental do despacho de seu presidente ou do desembargador relator nos processos de sua competência. Inciso 6. Eleger representante para a comissão de regimento do tribunal na sessão que se seguir a posse dos dirigentes do tribunal, sendo vedada a reeleição. Inciso 7. Eleger seu presidente dentre desembargadores, excetuado o desembargador eleito para a comissão de regimento, adotando-se os mesmos critérios estabelecidos para a eleição do presidente, vice-presidente e corregedor regional. Inciso 8. Estabelecer os dias de suas sessões ordinárias e extraordinárias por decisão da maioria de seus desembargadores. Inciso 9. Processar e julgar as exceções de suspeições e impedimentos opostas contra seus membros nos feitos de sua competência, bem como aquelas opostas em face de suspeição ou impedimento de juiz de primeiro grau, observado o disposto no artigo 196-A.
Inciso 10. Exercer as atribuições referidas nos itens 3 a 14 do artigo 29 nos feitos de sua competência. Inciso 11. Exercer, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, as demais atribuições que decorram de sua jurisdição. Inciso 12. Processar e julgar as reclamações alusivas à matéria de sua competência, com vistas a preservar e garantir as suas decisões. Artigo 36. Das decisões das turmas não caberá recurso para o Tribunal Pleno ou para a Seção Especializada. Capítulo 6. Das atribuições do Presidente do Tribunal. Artigo 37. Compete ao Presidente do Tribunal, inciso 1, representar o Tribunal em juízo e fora dele. Inciso 2, dirigir os trabalhos do Tribunal e da Seção Especializada 1, quando nela funcionar, observando e fazendo cumprir o seu regimento. Inciso 3, convocar as sessões do Tribunal Pleno, ordinárias e extraordinárias, presidi-las, colher votos, votar nos casos e na forma previstos neste regimento e proclamar os resultados do julgamento. Inciso 5. Presidir a audiência pública de distribuição dos processos físicos, no limite fixado pelo Tribunal, ou delegar essa atribuição ao vice-presidente. Inciso 6. Manter a ordem nas sessões ou audiências, determinando a retirada dos assistentes que a perturbarem ou lhe faltarem com o devido respeito, aplicando as medidas coercitivas cabíveis. Inciso 7. Manter correspondência em nome do Tribunal e representá-lo em todas as solenidades e atos oficiais, sem prejuízo da delegação dessas atribuições ao vice-presidente, a outros desembargadores ou a servidores da sua assessoria. Inciso 8. Julgar no prazo de 48 horas, a partir de seu recebimento, os pedidos de revisão da decisão que houver fixado o valor da reclamação para determinação de alçada. Inciso 9. Decidir sobre quaisquer incidentes processuais, inclusive desistências e acordos, quando os autos não tiverem sido ainda distribuídos e após o julgamento pelo colegiado nos processos de competência do Tribunal Pleno. Inciso 5. Expedir ordens e promover as diligências necessárias ao cumprimento das deliberações do Tribunal quando se tratar de matéria que não esteja a cargo dos relatores. Inciso 11. Cumprir e fazer cumprir as decisões jurisdicionais dos órgãos superiores e as do próprio Tribunal. Inciso 12. Mandar organizar e fazer publicar a pauta de julgamento. Inciso 13. Assinar os acórdãos do Tribunal Pleno, na hipótese do artigo 171. Inciso 4. Velar pela regularidade e plena exatidão das publicações, a que se refere o artigo 37 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN. Inciso 15. Convocar seu substituto legal nos casos de impedimento temporário. Inciso 16. Rubricar os livros necessários ao expediente e assinar os termos de abertura e encerramento, atribuição que poderá delegar ao diretor-geral da Secretaria. Inciso 17. Delegar ao vice-presidente e aos presidentes de turmas as suas atribuições, quando necessário e de comum acordo, e na impossibilidade destes, ao desembargador do trabalho mais antigo. Inciso 18. Suspender o expediente ou determinar o não funcionamento dos órgãos da Justiça do Trabalho por motivo excepcional não previsto neste regimento. Inciso 19. Exercer a direção geral do foro trabalhista. Inciso 20. Nomear os diretores de foro e os seus substitutos. Inciso 21. Proferir voto de desempate nos julgamentos do Tribunal Pleno, excetuada a hipótese de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público. Inciso 22. Determinar o processamento dos precatórios de requisição de pagamento das somas a que forem condenados os órgãos da administração pública e ordenar o seu cumprimento. Inciso 23. Autorizar, depois de ouvido o Ministério Público, o sequestro da quantia necessária à satisfação dos débitos a que se refere o inciso anterior, atendendo a requerimento de credor preterido no seu direito de precedência e nas hipóteses de não cumprimento de precatório requisitório por órgão da administração pública. Inciso 24. Conceder vista aos autos, às partes ou seus procuradores antes da distribuição nos termos da lei. Inciso 25. Propor ao Tribunal Pleno a elaboração de projeto de lei e remeter os aprovados ao órgão competente, inclusive a criação de varas do trabalho, bem assim a alteração de jurisdição e de sede destas.
Inciso 26. Atualizar anualmente as listas de antiguidade das autoridades judiciárias da região, divulgando-as no órgão oficial. Inciso 27. Após deliberação do Tribunal Pleno, expedir os atos de nomeação dos juízes do trabalho, substitutos, aprovados em concurso, observada a ordem de classificação, assim como os de promoção, remoção e disponibilidade dos juízes substitutos e juízes titulares de vara do trabalho. Inciso 28. Submeter à aprovação do Tribunal Pleno, antes de iniciado o ano forense, a escala de concessão de férias das autoridades judiciárias da região. Inciso 29. Dar posse e exercício aos juízes de primeira instância servidores e conceder-lhes prorrogação de prazo. Inciso 30. Designar os juízes substitutos, na hipótese do parágrafo 1 do artigo 682 da Consolidação das Leis do Trabalho. Inciso 31. Determinar de ofício que se instaure o processo de aposentadoria compulsória do juiz que não a requerer até 40 dias antes da data em que completar 75 anos. Inciso 32. Determinar de ofício a abertura de processo para verificação da invalidez do magistrado para o fim de aposentadoria. Inciso 33. Determinar descontos nos vencimentos dos magistrados e servidores da região, quando, em decorrência de lei, de sentença judiciária ou de decisão do tribunal. Inciso 34. Determinar a abertura de processo administrativo disciplinar nos casos previstos em lei e neste regimento. Inciso 35. Visar com o ordenador da despesa a folha de pagamento dos magistrados e servidores da região. Inciso 36. Decidir os pedidos de reclamações dos magistrados e servidores sobre assuntos de natureza administrativa. Inciso 37. Processar as representações contra as autoridades sujeitas à jurisdição do tribunal. Inciso 38. Assinar a carteira de identidade dos magistrados e servidores da região. Inciso 39. Conceder e autorizar o pagamento de diárias e ajuda de custo na conformidade das tabelas aprovadas pelo tribunal. Inciso 40. Elaborar para apreciação e votação do Tribunal Pleno projeto do Regulamento Geral dos Serviços do Tribunal, bem como das modificações parciais que se façam necessárias. Inciso 41. Organizar a sua secretaria, inclusive o gabinete da presidência, na forma do regulamento. Inciso 42. Propor ao Tribunal a criação ou extinção de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos para encaminhamento ao órgão competente. Inciso 43. Antecipar e prorrogar o expediente dos servidores do quadro de pessoal da região. Inciso 44. Prover os cargos do quadro de pessoal, nomeando, reintegrando, removendo ou promovendo servidores. Inciso 45. Propor ao Tribunal Pleno a lotação numérica do pessoal para os diversos órgãos da região e designar livremente os servidores para preenchê-los. Inciso 46. Exonerar a pedido os servidores do quadro do tribunal. Inciso 47. Nomear para exercício de cargos em comissão e designar para o exercício de funções comissionadas, FC, os servidores dos gabinetes dos desembargadores por estes indicados, do gabinete da Corregedoria Regional, indicados pelo Corregedor Regional, das secretarias do Tribunal Pleno e das turmas, indicados por seus presidentes, e os das varas do trabalho, indicados por seu juiz titular. Inciso 48. Atribuir as funções comissionadas, designando e dispensando livremente seus ocupantes. Inciso 49. Nomear e exonerar livremente o secretário-geral da presidência e os demais assessores especializados lotados em seu gabinete. Inciso 50. Dar posse aos servidores extra-quadros. Inciso 51. Designar as comissões de concurso para a admissão de servidores, submetendo à aprovação do Tribunal Pleno as respectivas instruções e critérios a serem adotados. Inciso 52. Impor penas disciplinares a servidores da região. Inciso 53. Suspender preventivamente servidores nos casos previstos em lei. Inciso 54. Solicitar à autoridade judiciária competente e por escrito a prisão preventiva de responsável por dinheiro e valores
pertencentes à Fazenda Nacional ou que se acharem sob a guarda desta, no caso de alcance ou omissão em efetuar a entrada nos devidos prazos. Inciso 55. Aprovar a proposta orçamentária e supervisionar a execução orçamentária da despesa. Inciso 56. Designar os servidores que deverão compor a comissão de compras. Inciso 57. Autorizar e aprovar as concorrências e as tomadas de preços. Inciso 58. Dispensar licitação nos casos previstos em lei. Inciso 59. Autorizar o pagamento de despesas referentes ao fornecimento de material ou prestação de serviços, bem como assinar os contratos relativos à adjudicação destes encargos, podendo delegar tais poderes ao diretor-geral da Secretaria ou ao ordenador da despesa. Inciso 60. Apresentar ao Tribunal Pleno para exame e aprovação, após devidamente auditoriada a tomada de contas do ordenador da despesa, colocando-a juntamente com a documentação respectiva à disposição dos desembargadores pelo prazo de 8 dias antecedentes ao da sessão marcada para sua apreciação, submetendo-a após ao Tribunal de Contas da União na forma da lei. Inciso 61. Elaborar, se assim julgar conveniente, o orçamento analítico do Tribunal, alterando, quando necessário, no decurso do exercício financeiro. Inciso 62. Propor ao Tribunal os pedidos de abertura de créditos suplementares e especiais para serem encaminhados ao poder competente. Inciso 63. Apresentar ao Tribunal, na última quinzena do mês de março, o relatório das atividades da região, referentes ao ano anterior, remetendo cópia ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 64. Conhecer as representações relativas aos serviços judiciários, determinando ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias. Inciso 65. Indicar ao Tribunal Pleno o juiz de primeiro grau a ser convocado para substituições nos casos de vacância ou afastamentos por período superior a 30 dias. Inciso 66. Apreciar requerimento de magistrados para antecipação, adiamento e interrupção de férias e outros afastamentos justificados, ouvido previamente o corregedor regional quando requeridos por magistrados de primeiro grau. Inciso 67. Conceder afastamentos e licença aos servidores da região nas seguintes hipóteses. A linha A. Licença capacitação. A linha B, licença sem vencimentos. A linha C, licença para acompanhar cônjuge. A linha D, exercício provisório para exercer função comissionada. A linha E, licença para atividade política. A linha F, afastamento para formação específica. A linha G, licença para mandato classista. A linha H, afastamentos preventivos. A linha I, dispensa de ponto. Inciso 68. Apreciar pedidos de licença e outros afastamentos de autoridades judiciárias ouvidos previamente o corregedor regional quando requeridos por magistrados de primeiro grau. Inciso 69. Apreciar por delegação do Tribunal Pleno os afastamentos de magistrados e servidores sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens para frequência a cursos ou seminários para aperfeiçoamento profissional e estudos pelo prazo máximo de 2 anos, ouvidos previamente o corregedor regional e a Escola da Magistratura do TRT8, quando requeridos por magistrados de primeiro grau. Inciso 70. Apreciar os pedidos de averbação de tempo de contribuição formulados por servidores e magistrados de primeiro grau da Justiça do Trabalho da 8ª Região, bem como os pedidos de aposentadoria formulados por servidores deste regional. Inciso 71. Deliberar sobre instruções de concurso para provimento de vagas do seu quadro de pessoal, bem como aprovar a classificação final dos candidatos e as respectivas nomeações. Inciso 72. Deliberar sobre transposição de cargos, promoção e progressão funcionais. Inciso 73. Julgar as reclamações dos servidores contra apuração de tempo de serviço. Inciso 74. Aprovar ou modificar a alotação numérica do pessoal para os diversos órgãos da região, após ouvir os magistrados interessados. Inciso 75.
impor aos servidores integrantes do quadro da região penas disciplinares após o devido processo legal. Inciso 76. Designar junta médica, no caso do artigo 90 deste regimento. Inciso 77. Velar pelo funcionamento regular da Justiça do Trabalho na região, expedindo os provimentos e recomendações convenientes. Inciso 78. Administrar todos os sistemas corporativos, administrativos e os sistemas corporativos judiciários do segundo grau de jurisdição. Inciso 79. Praticar os demais atos inerentes às suas funções nos termos da lei e deste regimento.